Bom dia a todas. A nossa live hoje de junho, né, acontece com uma presença de uma pessoa ilustre, que é a Karine Queda, que vem hoje aqui falar uma coisa super legal para a gente, que é uma coisa que já foi uma preocupação minha quando eu tinha estúdio, que é o seguinte: mês de julho começa a entrar, os clientes vão tirando férias e como é que fica o meu faturamento, né? Então, a Karina vem falar um pouco sobre esse assunto e, acima de tudo, vem trazer um pouco de insight para todos nós. Bem-vinda, Cá. Obrigada, Ana. É sempre uma honra estar aqui. Eu estou apaixonada. Cada vez que eu conheço mais esse mundo, eu fico mais encantada. E é engraçado que eu não sou fisioterapeuta, mas eu adoro essa parte do corpo. Então, conhecer funcionamento, eu sou mega curiosa. E eu tenho ouvido de alguns clientes meus que são fisioterapeutas que o mês de julho é um mês que dá um terrorzinho aí para vocês. Isso é verdade ou o que eu ouvi? Não, não é bem assim. Conta aí para mim. É isso? Flávia está fazendo assim? Cláudia, é assim por aí? Mês de julho entra férias e as pessoas fogem? Não, mas eu tenho um público-alvo diferente. Eu tenho muitos pacientes estrangeiros, que são nómadas digitais, portanto, eles tiram férias quando querem. E, o bom que eu tenho eles recomendam sempre aos familiares que venham para cá, então eu nunca senti no meu negócio um decréscimo. Onde eu sinto é janeiro. Janeiro aqui é horrível porque o pessoal gasta dinheiro em Natal, em passagem de ano, tudo, e depois não há dinheiro para tratar do corpo. E também há assim um bocadinho de ressaca. Mas o junho, julho e agosto para mim são meses até de faturação não elevada, mas um bocadinho acima da média. E é bem legal, porque falando um pouquinho, né, dos meses, a gente trouxe julho, porque no Brasil julho é um mês de férias, e é comum que as pessoas tirem férias e larguem a academia, o pilates, o yoga. É, eu vou sair de férias, depois eu volto. E tem algumas coisas que a gente pode fazer, e é isso que eu quero trazer mais na prática aqui para vocês, e é um bate-papo. Por quê? Porque o bate-papo enriquece. Então, por exemplo, algo que alguns clientes meus começaram a fazer, e pode ser que para alguns de vocês vocês digam, ah, cara, isso não funcionou para mim. Mas para a gente começar a fazer um brainstorm para você entender no seu negócio, no seu dia a dia, o que faz sentido. Uma das coisas é ter um pacote que muitos já me disseram, cá, isso para mim não funciona. Outros dizem, cá, isso para mim foi a virada de chave. Quem de vocês vende pacote, só para eu saber? Alguém vende? Não? Tem um dos meus clientes, ele é fisioterapeuta, na verdade eles têm uma clínica, e eles tinham muito isso de das pessoas não irem em julho. Só que eles começaram a vender pacotes, e no caso deles, isso foi muito bom. Porque eles estão conseguindo, inclusive nos meses de baixa, vender pacotes. Então, é algo para vocês colocarem no radar de vocês, que pode ser que você tenha testado uma vez na vida e não foi bom, mas é algo que eu falo, não é um teste que diz foi bom ou não foi ou funciona. Só faz o teste. Porque o que, que acontece quando as pessoas tiram férias? Quando eles pagam mensal, ah, esse mês eu não vou, então eu não vou pagar. Tem outra coisa que pode ser que ajude, e aí eu vou falar tudo que eu sei dos clientes, tudo que eu falo com as pessoas que eu converso de empresários, que é, se o cliente deixa de pagar, para quem tem uma agenda mais cheia, se o cliente deixa de pagar, ele perde aquele horário dele. Eu não sei se vocês têm isso. A agenda de vocês é cheia, não é? Mas, por exemplo, onde eu faço pilates, eu esperei um ano para conseguir um horário, porque as pessoas não desistem. A maioria das pessoas que vão lá renovam sempre e não desistem. O que eles fazem para que a gente continue pagando mesmo de férias ou mesmo quando eu não vou? Eles possibilitam fazer aula antes. Então, por exemplo, julho eu já sei que eu não vou e eu avisei. Mas eu vou pagar e eu vou fazer essas aulas agora em junho. Então, eles dão uma flexibilizada para que eu continue pagando. Então, ó, Karina, você faz uma vez por semana só. Em junho, faz duas vezes por semana, e aí você já repõe julho? Então, eu vou pagar julho.
eu não perco meu horário, que é algo... Diga, Ana. Não, gente, ninguém aqui faz esquema de pacote. Ninguém, nem a Jane. Nossa, quando eu tinha estúdio de Pilates, eu fazia só pacote. E isso que ajudava eu me programar para os meses futuros. Eu tô um pouco surpresa até. E o pacote, gente, não é. Tem vários tipos de pacote também, né, Ana? Eu não sei como você fazia, mas eu tenho clientes que no pacote ele deixa o cliente fazer recorrência no cartão. Eu não sei se vocês usam isso. O que é a recorrência no cartão? Ele passa o cartão de crédito e vai descontando, só que qual o problema, vai, entre aspas, da gente receber no cartão? A gente precisa pagar a taxa. Eu não sei como vocês costumam receber dos clientes, mas tudo isso, quando a gente tem um negócio, a gente precisa ter isso mapeado para saber se faz sentido para a gente. Então, o pacote, você pode fazer, por exemplo, você dá um desconto, mas ele te paga adiantado. Então, por exemplo, um pacote de 6 meses, ele te paga em 3 meses. Você pode pensar em fazer algumas coisas assim, que é para minimizar a chance de você não receber. Então, você recebe antes. Então, tudo isso você precisa ir testando com o seu público. Por exemplo, academias, estúdios que estão em lugares de um poder aquisitivo maior, normalmente dinheiro não é o problema dos clientes. Apesar de muitos de vocês que atendem pessoas de dinheiro acharem que eles não podem pagar, mas eles pagam coisas muito mais caras que vocês, e eu aposto que o trabalho de vocês dá muito mais resultado e muito mais vida para eles do que várias coisas que eles pagam super caro. Só que muitas vezes nós mesmos não valorizamos o nosso trabalho. E quem trabalha com doença, né? Porque tem muitos fisioterapeutas que ainda trabalham em recuperar a pessoa de alguma coisa de doença. Ah, mas coitado, será que ele vai ter dinheiro para pagar? Já está gastando tanta coisa. Só que se ele não paga você, ele perde os movimentos. Vocês acham que ele prefere investir em vocês ou perder os movimentos? Porque a gente sabe que quanto menos a gente mexe o corpo, menos ele quer mexer, né? A título de curiosidade, coloca no bate-papo quanto que é a sua hora-aula, só para a gente ter uma ideia. Eu estou muito preocupada com uma questão, pessoal. O profissional do movimento não está sabendo se valorizar, está cobrando pouco, estuda pra caramba, investe e vai lá, cobra pouco, cobra o que eu acho que não é justo. Então, eu tô querendo investigar isso melhor. Coloca para mim, por favor, se você se sentir confortável, quanto é que você cobra a hora-aula? Isso é bem legal, porque vocês vão ver variações gigantes de quanto vocês cobram. 12 vezes 5. Klaus, você cobra barato. 200. Eu São, conversei. são 12,5 euros. O euro vale um bocadinho mais do que o real. Não, é barato que eu digo porque eu multipliquei por 6 aqui para fazer a conta. Mesmo assim, é barato. Entende? Pronto, mas eu estou a começar e a Ana sabe, eu estou a começar, eu faço só terapias, e o meu valor de terapia é diferente, o meu valor de terapia anda à volta dos 45, 50 euros. Para as aulas, como ainda sou nova nesta área, eu estou com um valor ainda baixo, eu sei. Porque o que você pode fazer, né? Só para te dar. Vou dar uma palhinha para a Cláudia, mas que vale para todo mundo, tá? A gente acha que, como a gente está aprendendo algo novo, isso precisa custar barato. E isso é muito comum, tá? Ai, mas eu sou nova. Só que você é uma profissional que já tem uma caminhada, que tem todo um conhecimento e de verdade. Quando você está com um paciente na sua frente, se ele precisar de alguma coisa que não é exatamente aquilo que ele contratou, vocês entregam ou não? Sim. Entrega. Então, o profissional que está na frente do seu cliente é a bagagem deste profissional. Por isso que eu falo que a gente tem que aprender a valorizar o nosso trabalho. Porque o nosso trabalho, mesmo que eu comecei agora com a Ana, eu estou trabalhando face agora, tá? Só que você tem uma bagagem que, quando junta com o facial, você pode cobrar os mesmos 45. Eu não acho que você precisa reduzir, entende, Cláudia? Isso não vale só para a Cláudia, tá?
Eu estou falando para a Cláudia, mas eu tenho certeza que vários de vocês fazem a mesma coisa. Outra Ai, mas questão, eu comecei a estudar agora. Diga, Ana. outra questão é quanto que eu cobro no online, quanto que eu cobro no presencial. A sua hora, ela é igual, indiferente se você está online ou está no presencial. Então, eu acho que o valor tem que ser igual. Porque as pessoas tendem a colocar mais barato porque é online, mas é a sua hora, Eu vou né? te contar meu ponto de vista, Ana. Para mim, o valor que vocês cobram hoje pode ser o valor online. E o valor do presencial pode ser um pouco mais caro. Só que a maioria pensa o quê? Eu tenho meu valor presencial e eu diminuo o valor para online. Vocês perceberam a diferença? No presencial, por exemplo, para mim, quando eu atendo presencial, 1 hora de atendimento eu gasto, em média, 3 horas. Então, só isso eu deveria cobrar o meu presencial 3 vezes mais. E é essa a proposta que eu falo quando alguém me pede presencial. Eu falo, não? Não, eu falo sim, eu vou, mas custa tanto. Porque eu gasto 3 horários meus para atender alguém presencial. E É, vocês também, para quem atende em casa, esse deslocamento, eu aposto que vocês não contabilizam. que em São Paulo é terrível esse deslocamento. Demora mais tempo para chegar do que ficar na casa do cliente. Outra pergunta que eu queria falar para vocês, com os saberes da fáscia, como é que você, a Lívia eu já sei, porque a Lívia já está monetizando bem, a Jane também, mas com os saberes da fáscia, como é que você aumentou a sua monetização, o seu incremento mensal, o que você ganha mensalmente? Está repercutindo, está rolando? Ou você está igual quando você não sabia nada de face? Ana, só um minutinho. Aqui na minha cidade, os estúdios, eles sempre nivelam para baixo, é uma competição por preço, sabe? Então, assim, a média dos estúdios aqui é R$ 180 a mensalidade 2 vezes na semana, é uma prostituição. Cidade pequena, sabe? Muitos estúdios de Pilates. Então, com o saber da face, eu consegui chegar esse ano a R$ 240, que é um preço ainda muito baixo, mas está muito acima dos outros estúdios, Sim, sabe? sim, Então, assim, agora, Ana, já expliquei, ano a ano eu vou aumentar esse valor, porque não tem como, eu sempre mostro os valores que eu invisto em conhecimento. Meus alunos tudo falam assim, Lívia, se você subir, a gente vai continuar com você. Eu não tenho pacote porque meus alunos são fiéis. E eu tenho lista de espera, então não tem essa preocupação. Saiu um, eu já ligo para o outro, já começa no outro dia. sim. Mas por quê? Eu já tenho uma base sólida com os meus clientes. Mas os 5 primeiros anos, chegava em junho, eu já não dormia, porque as contas não fechavam. Tem Entendeu? uma coisa, eu conheço o trabalho da Lívia e ela usa uma fala que é muito importante. Eu tenho uma base sólida que eu criei com os meus clientes. Para a gente criar essa base sólida de confiança, a gente tem várias ações por trás. Não dá para comparar o que a Lívia cobra na cidade dela pequena com São Paulo, que é o centro econômico do Brasil, onde tudo é mais caro. Não dá para comparar. Você tem que estar comparando com a tua região mesmo, né? É, em São Paulo, uma aula custa R$ 180, então não dá para comparar, mas você tem que comparar com a tua região. Quem mais está colocando em ação saberes da face? Flávia, você aumentou de quanto para quanto? Eu, quando dava só aula de Pilates, a minha hora custava R$ 50. E eu subi para R$ 200 e já estou me organizando para subir mais, porque não dá, né? Eu acho que a gente investe muito em conhecimento e eu tinha realmente muito medo de cobrar. E só que eu falei assim, caramba, quando eu vou atrás de um profissional, eu quero um profissional que eu não penso tanto. É lógico que o financeiro entra na questão, mas a gente, poxa, a gente dá um jeito, né? Então eu falei assim, por que que eu tenho que me desvalorizar? Então eu tenho trabalhado isso em mim para subir um pouco mais aí, gradativamente subindo esse valor. Mas inicialmente eu parti de 50 para R$ 200 a minha hora. Que ótimo. A Já Jane, pagou o curso e sobrou, né, Flávia?
Tá certo? A gente precisa fazer isso, porque é o que ela falou. Quando eu vou procurar um profissional que vai trabalhar com o meu corpo, eu não estou preocupada com o preço. Eu estou preocupada em saber se ele é bom, entendeu? O cliente achou o meu valor muito caro. Tudo bem, ele vai em outra pessoa. Não dá para agradar todo mundo e não dá para você abraçar todos os tipos de clientes. Você tem que saber quem é o teu cliente que você quer. Falando nisso, né, Karina, essa coisa da gente saber o nosso target. Quem é o seu cliente, né? Isso é algo, gente, que vocês precisam desenhar de verdade, no papel. Quem é o cliente que eu quero atender? E, por exemplo, a Lívia disse que a agenda dela é cheia. Então, Lívia, para você, faz um exercício. E aí, para quem já tem muitos clientes, é legal olhar para isso. Qual é o perfil do cliente que você atende hoje? Então, você consegue saber qual é a profissão que ele tem ideia de mais ou menos quanto ele ganha, tem ideia de que carro ele tem. Você consegue saber isso dos seus clientes. Escreve isso no papel, para você entender se você é um profissional que atende classe D, classe C, classe B e classe A. Quando você entende quem é o tipo de cliente, você começa a aprender a conversar melhor com o tipo de cliente que você escolheu atender. E aí é muito legal porque vou fazer um exercício com vocês, tá? Olhem para minha mão. Aqui eu tenho uma joia que vale 100 mil reais. E aqui eu tenho uma joia que vale 100 reais. Tem que saber o que tem dentro. Vocês não sabem o que tem dentro, eu só contei para vocês. Qual das duas vocês escolheriam? Qual, Olivia? A de cá? Sim, né? A mais valiosa, né? A mais valiosa. Sabe o que vocês fazem quando vocês cobram 30 reais na hora? Vocês estão falando isso aqui para o cliente de vocês. Então, preço sim também determina quem é o seu cliente. Então, quando a gente fala, né, de julho, não vou ficar, a Lívia trouxe que ela tem os clientes que são lá recorrentes. Mas sendo férias, você pode pensar, aí eu sei que a Ana faz isso com vocês, de fazer face a day, você pode pensar em fazer coisas pontuais para fazer dinheiro. Por que você tem que ter um cliente que vai lá toda semana? Não faz algo pontual. Faz a semana do sei lá eu o quê e faz 2 aulinhas na semana. A pessoa compra aquelas 2 aulas e vai. Faz sei lá, pilates em família, faça em família. Não sei, mas pense em coisas que liguem as férias a pessoa querer se movimentar de uma forma diferente. É igual quando a gente tem, por exemplo, no shopping, em época de férias, não tem um monte de coisa para criança? Oficina não sei das quantas, não. Se você fizer uma oficina de fáscia, e aí eu nem sei, Ana, me corrija, foi o que me veio à cabeça, mas se não puder, você me avisa. Mas, a gente vai ter uma aula com a família. A criançada vai fazer ali, vai pisar no Propex, mas você junta isso e traz um contexto diferente de uma aula normal que você dá. Mas você faz dinheiro com isso. Para a família custa 100 reais. Vem a mãe, o filho, o pai. Não sei, estou delirando. Mas vocês percebem que a gente precisa ser criativo quando a gente tem um negócio? Ao invés de ficar desesperado porque os clientes vão sumir? Boa. Tem uma coisa que está me preocupando ultimamente, que eu estou falando para vocês, que é essa coisa do profissional do movimento estar sempre sem grana, não pode fazer o que gosta, não pode viajar, não tem grana para fazer curso, não tem grana pra... Bom, tá sempre duro, né? Então a gente precisa mudar esse jogo. Primeiro porque a atividade física está em evidência, e segundo porque eu conheço as pessoas que estudam, trabalham, estão aqui, e eu sei o quanto vocês investem em curso e tudo mais. Então, eu vou começar um movimento, gente. Eu já comecei com Faça Day, mas eu vou começar um movimento e vou me dedicar muito para ajudar nesse seguinte aspecto, para vocês conseguirem fazer atividades para mostrar para o teu público aí que você sabe muita coisa e que o seu saber custa.
tá? E uma das coisas que eu pensei que tá muito em voga, que a gente vai fazer, é fazer um aulão com nervo vago, tá? Para vocês passarem isso para os clientes, porque isso vai beneficiar, e esse é um tema que está muito em voga, ansiedade, depressão, papapá. E você vai colocar esse saber em prática, você que já estudou comigo, já fez workshop, e nós vamos mirar nisso. E a Karina vai ajudar a gente, porque como algumas de vocês já tiveram presente no Face a Day, sabe que para vender uma atividade, a gente precisa saber vender, a gente precisa saber quem que é o público que eu vou falar, a gente precisa fazer estratégia, né? Então a gente vai bolar aqui uma aula do nervo vago, com o auxílio da Karina, que vai ajudar vocês no processo de vendas, que eu acredito que é uma coisa que todo mundo tem muita dificuldade, tá? Para que vocês possam monetizar literalmente. Eu vou falar uma coisa muito simples que as pessoas não sabem fazer o cálculo. Vamos supor, eu comprei um curso aí do Tom Myers, tá? O curso custou 10 pau, tudo bem. Como é que eu vou amortizar esses 10 mil? Então, eu já tenho na minha cabeça atividades que eu vou fazer para poder pagar o curso, certo? Você tem que fazer a mesma coisa, entendeu? Como eu vou amortizar esse valor que eu estou investindo no meu estudo? Isso tem que ter retorno para você. Porque senão, a menos que você seja um herdeiro do Pão de Açúcar, tudo bem, mas não é o caso. Então, assim, vamos monetizar em cima do que a gente sabe, vamos valorizar o nosso trabalho, vamos levantar a régua para cima, tá? Eu fui contratar um personal trainer e eu tava vendo os preços. Pô, tem gente cobrando R$ 80 a hora. Eu falei, e sabe o que eu pensei? Eu não vou fazer com ele. Ele não deve ser bom. R$ 80 a hora em São Paulo do personal, né? E assim, pô, o cara é personal, o cara estuda, ele vai cobrar R$ 80 a hora. Para fazer pé em mão, eu pago 120, entendeu? Então, não é desmerecer outras profissões, mas, gente, pelo amor de Deus, a gente tem nível universitário, a gente tem pós-graduação, tem gente que tem mestrado, o pessoal faz curso pra caramba, gasta mais de 30 mil por ano de curso. Precisamos levantar essa régua, gente. Eu quero ajudar vocês. Porque se todo mundo começar a baixar a régua, vai todo mundo se ferrar, inclusive eu. Simples assim. Mas é verdade, né? E a gente precisa entender o nosso diferencial, né, Ana? Eu acho que isso é algo que muitas pessoas esquecem. Mas a aula que a Flávia dá é diferente da aula que a Lívia dá. E a gente não para escutar o que os nossos clientes dizem que a gente faz bem. A gente tem que ouvir e usar mais isso para ter novos clientes. É isso aí. Eu quero muito que o profissional do movimento tenha dinheiro para fazer o que ele gosta. Sabe? Às vezes eu ouço de amigos, ou eu tenho amigos que são formados há 30 anos, que nem eu, que eu falo assim: vamos, sei lá, vamos para os Estados Unidos fazer um trekking no Grand Canyon. Não posso, não tenho grana. Pô, a pessoa tem 53 anos, trabalha que nem um camelo e não tem condição de viajar. Então, assim, tem alguma coisa errada, né? Quando a gente trabalha, é bom, investiu, fez a melhor faculdade do Brasil, trabalhou nos melhores hospitais de São Paulo e não consegue viajar para se divertir, sabe? Então, assim, a gente tem que pensar sobre isso. Eu quero ajudar vocês a pensarem com uma cabeça mais empresarial. Graças a Deus, eu tenho esse privilégio, porque eu venho de uma família que é muito de empresários e eu fiz faculdade na GV e eu quero ajudar vocês a monetizarem, gente. Eu quero que o profissional do movimento tenha condição de falar: eu posso, tá? Hoje eu falo eu posso para quase tudo que eu quero e eu quero que vocês tenham essa mesma oportunidade de falar eu posso e eu quero ajudar vocês nisso. E a Karina vai entrar comigo, a gente vai entrar com essa ação para ajudar vocês nisso. Vocês topam? Topam? Não tô vendo, só tô vendo a Lina, a Luana, a Lívia. Ah, bom, então vamos lá. Eu tenho que encerrar essa live porque eu tenho um compromisso a meio de 30. Mas é o seguinte, você que está aqui nessa live, então estamos convidando vocês a participarem do projeto do Nervo Vago, tá? Para a gente criar essa aula com o objetivo de mostrar que você tem conhecimento,
beneficiar os seus alunos ansiosos e depressivos, ok? E começar a monetizar já, tá? Eu e a Karina, a gente vai explanar com mais calma como é que isso vai ser feito num grupo de pessoas. Então, só faz o seguinte, manda para o meu suporte, nervo vago, alguma coisa assim, para eu saber que você estava na live, que você está interessado, para a gente explicar o projeto para vocês monetizarem, tá? E bora Combinado? fazer dinheiro, né? Precisamos monetizar, meu. Sabe, eu fico triste de ver algumas coisas do profissional do movimento que eu falo, pô, isso não é justo. Mas, primeiro de tudo, você tem que ter consciência de que isso não é justo e que você pode mais. Porque não adianta só eu falar, você tem que encarnar isso. Encarna. Gente, encarna esse negócio. Deixa o santo abaixar. Encarna esse negócio que você merece, você tem capacidade e a gente vai, como uma classe unificada, andar para frente, para cima e pôr a régua lá em cima e não lá embaixo. Posso contar com vocês? Cá, obrigada. Obrigada. Eu vou encerrar rapidão aqui por conta desse compromisso. A gente aguarda você se posicionar para o meu suporte, o link está na bio, e aí eu vou passar as instruções para você, e aí vocês vão encontrar com a Karina de novo, que vem para nos ajudar no aspecto de vendas, posicionamento, valorização. Beijo, gente. Eu quero todo mundo viajando, entendeu? Beijo para todo mundo. Um beijo, bom dia. Obrigada, Cá.